Gente, essa é a maior felicidade que alguém pode ter nesse mundo. Você ter relacionamento com Deus que perdoa suas iniquidades, que não lhe atribui seu pecado, que cobre com o sangue do seu Filho as suas transgressões e que lhe livra o seu coração do engano. Essa é a sede, essa é a origem e a raiz da verdadeira felicidade aqui. As coisas desse mundo, elas podem nos trazer uma felicidade temporária. Um carro legal, uma casa maravilhosa num local maravilhoso, saúde, prosperidade, mas nada se compara à bem-aventurança daquele que é perdoado por Deus. E uma das causas, eu creio, da depressão espiritual que muitos crentes vivem se sentindo abatidos, ansiosos, é a culpa. Eles não conseguem acreditar que o perdão de Deus possa chegar a esse ponto que chegou aqui. E muito menos com relação a eles. E carrega o fardo da culpa. Será que Deus de fato me perdoa? Será que Deus de fato apagou a minha transgressão? Será que esse sofrimento que eu estou passando não é a chibata de Deus nas minhas costas? Deus está irado comigo? Deus está querendo me destruir? Pode ser. Nós vamos ver aqui algumas condições. Mas o básico e a vida padrão do crente é viver no descanso do perdão que Deus lhe dá. A graça que é maior do que a vida. Muito bem. Essas bênçãos, elas não vêm de Davi, elas foram concedidas gratuitamente por Deus. Agora veja, a segunda parte do Salmo, que vai do verso 3 e 4. Davi descreve a dor e o sofrimento pelos quais ele passou, porque ele não buscou a graça de Deus para o perdão em tempo. Está aí. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aqui nesses dois versículos, Davi descreve os sentimentos que ele teve durante aquele período, durante o período entre o pecado que ele cometeu e o seu arrependimento. E ele descreve da seguinte maneira: ele se refere a esse tempo como um tempo em que ele endureceu o seu coração. Verso 3, enquanto calei os meus pecados, não é? Isso é, ele não procurou a Deus arrependido para dizer a Deus: Deus, eu cometi um pecado, Deus, eu adulterei com Batseba, Deus, eu mandei matar Urias. Ele não procurou Deus. Ele calou os seus pecados, talvez raciocinando: eu sou o rei, eu posso ter a mulher que eu quiser. Eu sou o rei, eu tenho poder de vida ou morte sobre meus súditos, eu posso mandar matar quem eu quiser. De fato, ele tinha. Só que a teocracia de Israel era governada pela lei de Deus: não adulterarás e não matarás. Davi não podia tudo impunemente. Talvez ele se consolou durante aqueles meses imaginando isso. Mas a verdade é que, quanto mais tempo passava, mais ele experimentava o distanciamento de Deus e o sofrimento que ele descreve aqui. Veja como ele fala do que ele passou. No verso 3, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Isso quer dizer simplesmente que ele definhava cada vez mais, ficando cada vez mais cansado. Os ossos estavam envelhecendo, a sua estrutura estava murchando, porque ele estava sem ter comunhão com Deus. O Espírito de Deus estava entristecido, o Espírito de Deus que havia nele estava entristecido. E ele tinha perdido aquela alegria da salvação, então ele estava definhando espiritualmente, como ossos que envelhecem. No verso 3 ele diz: meus ossos... envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Todo dia ele estava chorando e lamentando, gemendo, sentindo que algo estava errado. Ele sabia o que estava errado, mas ele se recusava a buscar a Deus. Ele se recusava a chegar diante de Deus. E aí a angústia e o aperto no coração aumentava muito mais. No verso 4 ele diz que sentiu o peso da mão de Deus contra ele, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão de Deus estava sobre Davi, não para abençoar, mas para castigá-lo, para afligi-lo com sofrimentos físicos e mentais
com o objetivo de despertar Davi para ver a enormidade do pecado e a gravidade da transgressão que ele havia cometido. E a outra comparação, ainda no verso 4, ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, como a água que se evapora na época do verão no deserto. Então o ânimo de Davi é como aquela água que corria, por exemplo, nas campinas do Negueb, no deserto do Negueb, quando chovia, e aí o sol era tão quente que ela logo evaporava. O riacho nem ia muito longe porque evaporava. Ele diz: o meu ânimo era assim, se tornou em sequidão de estio, né? Como uma terra seca durante a falta de chuva. Era assim que ele estava se sentindo. É interessante que no Salmo 51, que é irmão desse aqui, ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Não me lances fora da tua presença, restitui-me a alegria da tua salvação. É o Salmo 51, que é irmão desse salmo aqui. E se você quiser depois ver no segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 10, ele voltou a pecar contra Deus. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. É isso que o pecado faz, né? Ele sentiu dor no coração depois que ele cometeu o pecado de mandar contar o povo para sentir quão poderoso era a nação de Israel e o tamanho do poder do seu império, os motivos errados, e o seu coração adoeceu. Eu acredito, volto a dizer, que existe essa possibilidade de que muitos crentes estão vivendo um momento de depressão espiritual porque eles se recusam a colocar sua vida em ordem diante de Deus. Confessar algum pecado, consertar um relacionamento, descontinuar uma certa prática, mudar determinados hábitos que são claramente pecaminosos, que entristecem o Espírito Santo. E quanto mais você insiste, quanto mais você continua nisso, mais a angústia, mais a tristeza, mais o vazio. E aí o crente perde desejo de ler a Bíblia, vontade de orar, fica sem vontade de ir para a igreja, ele fica sem desejo de buscar as coisas espirituais, porque ele sente que alguma coisa está errada. É exatamente a experiência de Davi. Agora, a terceira parte do Salmo, o que aconteceu que Davi veio novamente a cantar as maravilhas da salvação pela graça somente? Verso 25. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós já vimos que por conta da sua graça maravilhosa, Deus mandou o profeta Natã advertir Davi do pecado que ele tinha cometido, segundo Samuel capítulo 12. E Davi caiu em si, pela graça de Deus, ele caiu em si, ele percebeu, os seus olhos se abriram, ele percebeu com horror a enormidade do pecado que ele havia cometido diante de Deus. E ele confessa a Deus que ele tinha feito isso arrependido. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 13, onde está narrado esse encontro de Natã com ele, Davi, está escrito assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Finalmente, não é? Depois de meses de depressão, de angústia, de ossos envelhecendo, do ânimo definhando, perdendo o vigor espiritual, finalmente ele chega no ponto em que ele diz: pequei contra o Senhor. Não adianta fugir de Deus, não adianta continuar negando, mas a verdade é essa, que eu pequei contra o meu Deus. E a resposta de Natã foi: também Deus perdoou o seu pecado, você não morrerá. Deus perdoou o seu pecado. Que Deus maravilhoso, que graça maior do que o nosso pecado. Deus que perdoa iniquidades e transgressões do pecador genuinamente quebrantado, arrependido e confesso. Davi cai em si, reconhece que havia pecado, se arrepende, confessa, é perdoado, não mais oculta a iniquidade, para de tentar encobrir a culpa, para de tentar se justificar e confessa as suas transgressões a Deus. É claro que Deus sabia o tempo todo
mas Ele quer de nós isso. Ele quer de nós uma confissão sincera e verdadeira. E o resultado da confissão foi que ele experimentou o perdão de Deus. Verso 5. Confessei-te meu pecado, minha iniquidade não mais ocultei, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Existe felicidade maior do que essa? De que pecadores como nós possamos ser perdoados, livres, isentos da culpa que os nossos atos merecem. É claro que quando o crente verdadeiro se depara com uma situação como essa, seu coração se enche de gratidão diante de Deus, ele fica animado em procurar a Deus, colocar sua vida em ordem. As pessoas que ouvem a história de Davi, como tem muitas, Davi não adulterou, então eu quero adulterar também. Tem muita gente na igreja que pega essa história aqui como sendo uma capa para o pecado. Eles cometem adultério, cometem imoralidade e dizem, não, mas Davi também não fez. Vai ler a história toda. Lê a história toda. Não somente do arrependimento profundo de Davi, mas das consequências que vieram sobre a casa de Davi. Porque Deus perdoou Davi, mas ele disse, você vai ter que suportar as consequências do que você fez, porque o seu pecado foi público e você desonrou o meu nome. O menino que vai nascer de Batseba, ele vai morrer. E nunca mais a espada vai se apartar da sua casa. E aí, a partir daí, Davi teve que lutar até o fim da vida com filhos que queriam matá-lo, filhos que queriam tomar o reino, incesto dentro da família e uma série de outras coisas que são consequências do nosso erro e do nosso pecado. E Davi, toda vez que via isso acontecendo, ele lembrava, isso é por causa do meu pecado. Mas graças a Deus que Ele me perdoou. Graças a Deus que Ele não levou em consideração a minha culpa. E eu vou lidar com isso com a graça de Deus e com a misericórdia de Deus. Queridos, Deus perdoa. Ele perdoa o pecador. Mas alguns pecados, eles vão nos acompanhar em suas consequências. Se você tirar a vida de alguém e você genuinamente se arrepender, você vai ser perdoado, mas ainda vai ser processado. Talvez vá ser preso, talvez ainda vai sofrer as penas da lei. Mesma coisa no seu comércio, mesma coisa nos seus negócios. Deus pode perdoar você, mas você vai levar as consequências daquilo que aconteceu. Então isso é só para lembrar aqueles que querem ler essa história e achar que ela serve de alguma desculpa para que eles vivem uma vida de pecado. Ao contrário, isso aqui nos mostra a felicidade do homem que de fato ama a Deus e que quer andar nos caminhos de Deus. Davi termina aí com 4 lições que a experiência dele ensinou, para que nós possamos sempre cantar a graça de Deus. As lições estão aí do verso 6 a 7. Primeira, sendo assim, ele agora começa a concluir, não é? Sendo assim, à luz de toda essa história que eu contei agora, a minha experiência, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. A primeira lição que Davi tira da experiência dele. Que todo homem piedoso, que teme a Deus, homem aqui, homem, mulher, genérico, toda pessoa que teme a Deus, ama a Deus e quer andar nos caminhos de Deus, não vai deixar passar tempo entre o pecado e a confissão. Mas ele vai buscar a Deus em tempo de poder encontrar, antes que a ira de Deus venha sobre ele. E que o castigo de Deus venha em cima daquele que é filho de Deus e que Deus disciplina. É talvez, provavelmente, um dos textos que nós vamos ver, Hebreus 12, a disciplina de Deus sobre os seus filhos, que às vezes é pesada, a mão de Deus pesa mesmo. Pesa mesmo. Então, lição número 1, pecou, arrependa-se imediatamente, procure a Deus enquanto você pode achar. Coloque sua vida em ordem diante de Deus. Não fica aguardando, porque quanto mais tempo você passa, mais o coração vai se endurecendo, mais o pecado vai criando raízes no seu coração, mais os sentidos espirituais vão se embotando e mais você vai perdendo o ânimo de servir a Deus. Essa é a primeira lição. A segunda está aí nos versos 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir.
e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Aqui Davi registra a resposta de Deus. Aqui é Deus falando. E ele diz a Davi: Davi, eu vou te instruir e eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir. Você aprendeu essa grande lição, você foi perdoado, você foi restaurado pela misericórdia de Deus, pela minha misericórdia. E agora eu vou guiar a sua vida, eu vou ensinar a sua vida. E sob as minhas vistas eu te darei conselho, como um mestre que vai guiando passo a passo. Mas Davi, não seja como o cavalo ou como a mula, que só obedece na base do chicote, da espora e da rédea. Não me obrigue, Davi, a fazer isso. Eu não quero tratar você como uma mula sem entendimento, como um jumento. Desculpa, não queria insultar ninguém. Como um jumento. Deus não quer tratar a gente como um jumento que só aprende ou que só vai na pancada. É um animal irracional que só vai na pancada. Portanto, presta atenção, fique esperto, aprenda com estas coisas. É a lição número 2 que Davi traz aqui. A terceira está no verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A misericórdia de Deus nos cercará e protegerá, ao contrário dos ímpios que não se arrependem, que não pedem perdão a Deus, que não reconhecem que pecaram, que adulteram, que matam, que roubam, nunca se voltam para Deus, não perguntam o querer de Deus, ou o que é que Deus pensa a respeito disso tudo, não querem reconciliação com Deus. Muito sofrimento essas pessoas vão sofrer, vão passar. Mas o que teme ao Senhor, a misericórdia de Deus vai assisti-lo. Existe coisa melhor do que essa? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. É por isso que Davi começa o Salmo dizendo exatamente isso. E por último, queridos, a última coisa aqui do Salmo, antes de passar para as aplicações, Davi exorta o povo a cantar as maravilhas da salvação pela graça, no verso 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Vocês que foram justificados, vocês que foram perdoados, que foram lavados no sangue precioso de Jesus, se alegrem no Senhor e se regozijem no grande perdão e na misericórdia que Ele nos dá. Deixe-me concluir para terminar. São 6 conclusões aqui, bem rapidinho. Primeira lição aqui que eu queria tirar à luz de tudo que a gente já viu sobre depressão espiritual. As angústias, inquietações, ansiedades, pânico, medo e outros sofrimentos mentais, eles são efeitos do estrago do pecado na alma humana. O pecado não somente atacou o nosso corpo, trazendo doenças e finalmente nos levando à morte, mas atacou também o nosso interior, nossa alma ou espírito, como queira chamar. Então, pessoas sofrem. Eles têm problemas e aflições mentais agudas, como depressão, ansiedade, essas coisas todas que eu falei. Todos nós estamos sujeitos a isso. E não existe ninguém isento disso. Nem o melhor crente, ele está isento disso. Às vezes não tem nada a ver com a vida espiritual. Não tem nada a ver com a vida espiritual. A vida espiritual está boa. Você está em comunhão com Deus, mas mesmo assim, as aflições mentais, físicas e outras vêm sobre nós, porque Deus tem outros propósitos, como nós veremos amanhã. Ele usa tudo isso com a finalidade de criar em nós caráter cristão, desapegar nosso coração das coisas dessa vida, nos fazer almejar pela eternidade e assim por diante. A segunda coisa que eu queria dizer é que nem sempre esses sofrimentos, eles são decorrentes de um pecado específico, uma transgressão particular que nós cometemos. Esse foi o erro dos amigos de Jó. Quando eles viram Jó destituído de tudo, família, bens, saúde, se rapando com um caco de telha, lá os tumores que brotavam da sua pele, eles foram procurar a causa daquilo ali em alguma coisa errada que Jó tinha feito. E que Deus então estava castigando Jó, porque Jó havia pecado contra Deus. E Jó o tempo todo dizendo, mas eu não fiz nada. Eu não me lembro de ter cometido algum pecado que justificasse que Deus está fazendo isso comigo. Então,
o caso de Jó mostra que pessoas podem sofrer profundamente e não é resultado de um pecado específico. Ele não está sendo punido por um pecado específico. No caso de Jó, é que Deus tinha um propósito maior, que era mostrar que a integridade de Jó, Jó amava a Deus, não pelo que Deus lhe dava, mas pelo que Deus era, por quem Deus era. Essa é a verdadeira fé. Agora, deixe-me dizer uma terceira coisa. Contudo, apesar disso tudo que eu falei, há ocasiões em que a angústia, inquietação, depressão, desânimo, medo e pavor são resultado de algum pecado específico, que é o caso do Salmo 32, que nós acabamos de ler agora. Davi descreve muito bem o que é que ele passou enquanto ele não acertou sua vida diante de Deus. Deus afastou seu rosto de Davi, Davi perdeu a alegria e o gozo, e Deus o afligiu mentalmente de outras maneiras para deixar claro que não iria passar em branco e que não concordava com aquilo que Davi havia feito. Portanto, aqui é meu quarto ponto, sempre a primeira pergunta que nós temos que fazer a Deus, quando a angústia, a inquietação, a ansiedade começam a querer entrar em nossa alma, é essa: Senhor, eu entristeci o Espírito Santo em alguma coisa? Eu fiz alguma coisa que te desagradou? Eu não estou vendo. Sonda meu coração. Tem essa, você pode orar como Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Porque às vezes a gente não consegue ver. O nosso coração é tão cheio de trevas, a depravação é tão profunda que às vezes a gente olha, a gente só vê escuridão. A gente não consegue nem discernir os motivos pelos quais a gente faz determinadas coisas. Então você pode pedir a Deus: Deus, isso que eu estou sentindo é consequência de alguma coisa errada que eu fiz? Sonda, Senhor, porque eu não estou conseguindo ver. Me ajude a entender, manda alguém para me ajudar, ou fala ao meu coração, usa algum meio, causas secundárias que o Senhor estabeleceu, para que possa me esclarecer com relação a isso aí. E, em quinto lugar, se ficar claro que existe alguma coisa sim, que está entre você e Deus, se ficar claro que tem alguma prática pecaminosa, algo de que você precisa se arrepender e confessar, não demore em fazê-lo, não demore em confessar e colocar em ordem a sua vida diante de Deus. E a última coisa que eu queria dizer é que o Salmo 32, mais do que um salmo que nos chama ao arrependimento, é um salmo que celebra a graça que é maior do que o seu pecado, a graça que é maior do que a minha iniquidade. Um Deus que nos conhece e, com base naquilo que seu Filho fez na cruz, está disposto a se reconciliar com você, para que você conheça o gozo da salvação, a alegria da salvação, para que você experimente aqui esses momentos de tranquilidade e paz no meio desse vale de lágrimas que nós vivemos, que é o mundo onde Deus nos colocou. Amém, queridos? A depressão espiritual pode se manifestar de diversas maneiras. Muitas vezes, pode começar com uma sensação de desânimo, insatisfação ou apatia em relação à vida espiritual. Essa sensação pode ser sutil no início, mas cresce e se intensifica, levando a sentimentos de desesperança e desespero. O salmista expressa essa luta em Salmos 42:11, quando diz: "Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Aqui vemos um eco da luta interna que muitos enfrentam. A alma abatida não é um sinal de fraqueza, mas um reconhecimento de que a vida espiritual é uma jornada que pode ser cheia de desafios. A depressão espiritual muitas vezes surge quando nos sentimos distantes de Deus. Pode ser resultado de pecado não confessado, falta de comunhão, ou mesmo crises de fé diante das dificuldades da vida. Em Salmos 38:4, o salmista clama: "Porque as minhas iniquidades estão acima da minha cabeça. Como fardo pesado, são elas demais para a minha alma." O reconhecimento da nossa condição diante de Deus
é o primeiro passo para a cura. Não podemos ignorar que a depressão espiritual pode ser amplificada por sentimentos de culpa e condenação. Contudo, devemos nos lembrar que, em Cristo, encontramos perdão e redenção. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um dos perigos da depressão espiritual é a tendência a nos isolarmos. Quando estamos à beira do desespero, o impulso pode ser recuar e afastar-se da comunidade. No entanto, Hebreus 10:24 nos adverte a não abandonar a nossa congregação. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa própria congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. A verdadeira comunhão é um remédio poderoso em tempos de dificuldades espirituais. É em meio ao apoio da comunidade que muitas vezes encontramos a força para continuar. Como então podemos combater a depressão espiritual em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos? A resposta tem suas raízes na oração e na meditação da palavra. A oração é o nosso contato direto com Deus, e em meio à dor e à confusão, devemos nos voltar para Ele em busca de consolo. Filipenses 4:6-7 nos exorta: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que vem de Deus não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está presente em meio aos desafios.